Olá, bom dia! Na semana passada, nós iniciamos a discussão sobre as mentiras do governo Temer para tentar aprovar a proposta de reforma da Previdência. Hoje, para fechar o assunto, vamos discutir o relatório final da CPI da Previdência, que concluiu que não existe rombo e, estranhamente, não tem sido divulgado. Para debater os resultados da CPI, contamos novamente com a presença de Henrique Freitas, que é presidente do Sindifisco RN, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. A eles eu dou o meu bom dia de hoje. Mais uma semana para a gente debater, né, sobre esse assunto, tentar concluir também da melhor maneira possível para quem está em casa. Não vamos perder tempo não, né, que tem muita coisa para a gente conversar. Henrique, a CPI da Previdência no Senado concluiu que, além de não existir o déficit apontado pelo governo, o débito de empresas privadas, como a Previdência supera o suposto déficit divulgado pela União, né? Porque o governo continua mentindo, dizendo que as contas, de fato, não fecham. Primeiramente, né, retornando um pouco o que a gente falou no programa anterior, Sim. a gente tem que falar da maquiagem. Primeiro, quando se fala que há rombo, se coloca despesas que não são de Previdência, são de assistência social na Previdência. Então, na realidade, não existe rombo. Além disso, a Previdência ela é superavitária. Além disso, nós temos que entender o seguinte, a dívida ativa da União ela é de 1 trilhão, né? Eu estou falando, é isso mesmo, é 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Dentro desse 1 trilhão e 500 bilhões de reais, 400 bilhões são de dívidas previdenciárias. O que a União devia fazer? Cobrar esses devedores. Sim. Além disso, a população tem que ter ciência dos benefícios fiscais, da arrecadação que é aberta à mão pelo governo na questão previdenciária. A população tem que entender que existem universidades que cobram 5 mil reais a 7 mil reais num curso de medicina e não pagam a Previdência. Sim. Exato. Existem hospitais que cobram caríssimo e também não pagam a Previdência porque são ditos de assistência social. Sim. E a Previdência sendo sugada nos seus recursos e querendo se jogar toda essa conta para a população naquela linha de que você não vai se aposentar. É isso. Tiago, o resultado da CPI poderia ajudar a esclarecer, né, a população. No entanto, essas informações não têm sido divulgadas. A gente falou bem isso, né, no programa anterior, questão da mídia, né? Que não passa informações necessárias. Mas é só a mídia mesmo? Onde é que deveriam ter mais informações sobre isso? Assim, a gente falou um pouco sobre a questão da mídia, né, no programa passado, e o principal problema que não se divulga, que de fato, se divulgasse verdadeiramente esse relatório, a população ia entender aonde está o problema. Sim. Como no caso da isenção fiscal para diversas empresas, das dívidas que não pagam, que o governo não cobra. Mas aí o relatório escancara tudo isso. E não é a ideia do governo ter todas as informações escancaradas. E a mídia? Qual o papel da mídia nisso tudo? Por que a mídia também não faz isso? Sim. Porque assim, vamos pensar, os principais anunciantes da mídia, principalmente se a gente for falar da grande mídia, a Rede Globo, não só a TV Globo, mas todos os canais de comunicação que envolvem, que são do mesmo grupo, a maioria dos anunciantes são devedores da Previdência. Então, bancos que anunciam, por exemplo, no futebol lá, na hora do futebol, tem um banco que patrocina lá o futebol e dá dinheiro para a Globo. Tem empresas diversas que dão dinheiro para a Globo anunciando e que estão devendo a Previdência. Então, você acha que ele, que banca a televisão, vai deixar a Globo, por exemplo, propagar esse tipo de informação? Não vai, não vai. Então, assim, cabe a nós, dos sindicatos, como nós temos feito, fazer esse papel de divulgação, essa responsabilidade é nossa, porque a grande mídia, infelizmente, não vai fazer. Devia ser papel dela, porque ela devia ser isenta, né? Isenta, mas de fato não é, porque ela precisa de sustento e quem dá o sustento são as grandes empresas. É verdade. Henrique, o governo criou uma forma de retirar dinheiro da Seguridade Social, né? Como, por exemplo, a chamada DRU, a desvinculação de receitas da União, que historicamente tira recursos da Previdência
e leva para outros gastos de interesse do governo, né? A pergunta que, de fato, não quer calar, como é que se tira dinheiro de onde supostamente não tem? Primeiramente, é importante a gente explicar para a população o que é DRU, né, pessoal? O que é essa desregulamentação das receitas da União? Sim. Né? O que é a DRU? Está na Constituição, por exemplo, que 10% do orçamento é para ser gasto com saúde. O que é que a DRU diz? Eu posso pegar desses 10%, tirar 30% disso, quer dizer, 3%, e gastar como eu quero. Isso acontece também com os recursos da Previdência. Isso quer dizer o quê? Ao trabalhador, aquilo que você paga de previdência, aquilo que é descontado do seu contra-cheque, aquilo que a empresa é obrigada a pagar, o governo pega 30% para gastar como quer. E aí, como é gastar como quer? Fazendo política no interior, Sim. Fazendo política para tentar se reeleger ou se manter no poder, o que nós vemos aí. Que Propagandas é o interesse de todos mentirosas. eles. Propagandas mentirosas, esses 90 milhões que custou, falacioso e mentiroso. E é isso aqui a DRU. A DRU é do orçamento da União, ele pode pegar 30%, mesmo que tenha sido uma receita vinculada para a saúde, para a educação, e gastar como ele quiser, da maneira que ele achar melhor. Sim. Isso é a DRU. E isto tira recursos justamente. Se é deficitário, como é que você tira recursos? Agora mesmo nós também tivemos o que se chamou o Refis, né? Que é um grande programa do apoio ao sonegador. Por quê? Eu não pago a receita, eu não pago o que devo, aí o governo chega e diz, não, mas se você me pagar agora, eu abro mão de 90% da multa, de 70% dos juros, e ainda lhe parcela em 150 meses. Negócio de pai para filho. Verdade. E vários processos, várias dívidas previdenciárias estavam incluídas nesse refis. Está se abrindo mão de arrecadação aonde se diz que tem um déficit. E, para fechar, a população tem que entender o seguinte: se um pobre vai num supermercado e ele pega uma lata de leite, eu não vou chamar isso de roubo, ele vai preso. Sim. Se o cara sonega imposto, quando ele sonega imposto, é o remédio que está faltando no hospital, é o dinheiro do material escolar. Pessoas morrem por essa sonegação. Não está vendo, né? Não está vendo, não está vivendo. Aí isso esse na processo pele. vai correndo na esfera administrativa, quer dizer, vai sendo cobrado. Aí lá no final ele perde. Ele cometeu crime tributário, mas está na lei que se ele pagar, extingue a punibilidade, ele não vai preso. É um negoção, eu arrisco, eu não pago. Primeiro, se eu for Vamos pego... ver no que dá, né? Vamos ver no que dá. Se não me pegarem, eu ganhei. Se me pegarem, eu pago mais na frente, Como quero. como quero, com desconto de 90% na multa e de 70% no juro, parcela em 150 meses e não vou preso. Mudando o ditado, é devo, não pago, negarei enquanto puder. Vai eu, como mero trabalhador, não pagar meu IPVA, meu IPTU. É verdade. Né? Eu quero ver se vão abrir mão disso como abrem para os grandes empresários. É verdade. Exatamente. É isso, nosso programa de hoje é Reforma da Previdência, o nosso segundo programa de uma série para discutir esse assunto que tanto nos interessa. 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o relatório da CPI da Previdência, com a presença de Henrique Freitas, presidente do Sindifisco RN, e Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN. Segundo a CPI da Previdência Social, os maiores sonegadores da Previdência devem cerca de 1 trilhão à União. O valor é bem superior aos 296,5 bilhões de déficits divulgados pelo governo e entre os devedores estão algumas das maiores empresas do país. Saiba mais na matéria de Ricardo Crush. Acompanhe. Enquanto propõe que o brasileiro trabalhe por mais tempo para se aposentar, a reforma da Previdência ignora os 426 bilhões que não são repassados pelas empresas ao INSS. O valor da dívida em 2016 equivalia a 3 vezes o chamado déficit previdenciário. Esses dados, levantados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não são levados em conta na reforma proposta pelo governo Michel Temer. E na lista de empresas devedoras,
a gigantes como o Bradesco, Caixa Econômica Federal, Vale e JBS. Apenas essas empresas juntas devem o valor de 3,9 bilhões aos cofres públicos. A morosidade da justiça e a complexidade da legislação tributária brasileira facilitam a vida desses grupos empresariais que questionam os valores na justiça e ficam protelando por anos as dívidas. Além disso, os programas de parcelamento e perdão de juros realizados pelo governo, os chamados refis, são apontados como os principais fatores que explicam a alta dívida previdenciária no país. Infelizmente, é provável que quase 60% do valor devido nunca chegue aos cofres do INSS. É isso. Então, Henrique, vamos conversar, né? O relatório da CPI propõe algumas medidas para que a Previdência não entre em crise futuramente, né? Já que hoje não existe rumbo. Entre as medidas está o combate a fraudes, né? É alto o percentual de fraudes contra a Previdência e como combater isso? A forma de combater a fraude é que investir na fiscalização. Sim. É investir no auditor fiscal. Precisa se colocar mais auditores para que se aumente a fiscalização previdenciária, para que se evite justamente essa grande sonegação que nós falamos antes. Hoje a sonegação a nível de previdência está em 100 a 150 bilhões por ano. Não vamos aqui imaginar que não vai existir sonegação, ela existe em todo o mundo. Sim. Mas no Brasil ela beira os 30%. Se a gente conseguir reduzir 20%, nós já arrecadamos 50, 60 bilhões a mais. E justamente aumentando os controles, melhorando a fiscalização, que é investindo no auditor fiscal, colocando controle, mais pessoas fiscalizando, né, com mais auditores fiscalizando, nós vamos ter uma redução nessa sonegação. Por quê? Eu digo muito, não existe arrecadação espontânea, que é o que o governo fala muito. Existe arrecadação induzida. Quanto mais medo você tiver, mais em dia você vai pagar seus impostos. O brasileiro funciona não é o com brasileiro, medo, né? não. Isso é no mundo. Sonegação existe no mundo todo. Só que lá fora, se gosta-se muito de comparar com o primeiro mundo. Sim. Quando lá ele não paga, ele vai preso. Sim. É combatido de fato. É combatido de fato. A gente viu Neymar, Cristiano Ronaldo, Sim. sentando lá num tribunal espanhol, No banco dos réus. no banco dos réus, para ser julgado por crimes tributários que estavam sendo apurados lá. Aí eu te pergunto, Henrique, mesmo que exista esse aumento de fiscalização, nessa atual conjuntura que a gente está aqui no Brasil, não seria uma utopia achar que daria certo? Porque tudo é roubo, né? É propina. Será que mesmo com essa fiscalização toda, daria certo? Aí é o primeiro lado. A gente tem que ir para o segundo lado. Sim. Qual é o segundo lado? O segundo lado vai ser decidido este ano. Em outubro, vamos votar certo. Isso. Vamos votar em pessoas que não roubem, que não desfalquem as contas públicas e que apliquem o dinheiro onde ele tem que ser aplicado. É nossa responsabilidade como cidadãos. Sim. Então, na realidade, nós temos responsabilidade no que está acontecendo. Não são eles os culpados, somos nós os culpados, porque esses políticos que estão aí fomos nós que colocamos. Então, a gente precisa aperfeiçoar a arrecadação, mas precisamos acompanhar o gasto público. Na sua cidade do interior, participe, cobre do prefeito como o orçamento da prefeitura está sendo gasto. A gente precisa cobrar aqui também em Natal, precisamos cobrar dos governos estaduais e precisamos acompanhar e denunciar. E votar correto. Votar naqueles que vão realmente pegar o dinheiro público e gastar como deve ser gasto. E fazer entender, né, principalmente pessoas no interior do estado, né, que às vezes gostam muito do prefeito, né, estão do lado do prefeito, e os prefeitos apoiam, às vezes, deputados, senadores, que aquela pessoa nem conhece. Aquele cidadão nem sabe, nem nunca viu, não sabe o trabalho e acaba votando simplesmente porque conhece o prefeito. Porque é amigo de fulano. Porque é amigo e não quer deixar de votar, de dar o apoio, né? E isso é um grande problema, porque aí vão 300 votos, 400 votos, e é aí que eu estou colocando bem por baixo, né? Eu vou dar um recado até para esses prefeitos de Fica à cidade vontade. interior e para a população no interior em geral, inclusive os empresários, que podem achar que não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Sim. A Previdência Social é o maior programa de distribuição de renda desse país. Na realidade, se a gente pegar o Rio Grande do Norte, o
que se arrecada de contribuição previdenciária no Rio Grande do Norte dá R$ 1,5 bilhão por ano. E o que se paga de benefício no Rio Grande do Norte são 5,5 bilhões. Então, a Previdência Social deixa no Rio Grande do Norte, grande parte no interior, 4,5 bilhões de reais. Muito maior do que o FPM na grande maioria das cidades. E esse dinheiro circula. Se esse dinheiro deixar de vir, essas cidades vão quebrar, seu prefeito. Seu empresário, você não vai vender para ninguém. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos voltar a ter retirante aqui na cidade. É verdade. Exato. Porque se fala muito de Bolsa Família, mas nós não podemos comparar um benefício da Providência Social, que é um salário mínimo, Sem dúvida. com 180, 200 reais que se ganha no Bolsa Família, não. E no Bolsa Família são os extremamente pobres. Na Previdência Social ela consegue atingir pessoas numa condição social um pouco melhor. Então, a Previdência Social ela não pode ser vista também só na questão de arrecadação e gasto. É um programa de distribuição de renda. Se a gente for olhar em São Paulo, é quase igual o que se arrecada com o que é pago de benefício. Lógico, São Paulo não precisa tanto como a gente precisa aqui no Nordeste. Então, a gente tem que também fazer essa reflexão. A Previdência Social não é só arrecadação e gasto. Ela é o maior programa de distribuição de renda do país. É verdade. Alguma coisa para complementar, Tiago, Não, rapidamente? depois dessa explicação, eu fiquei aqui só admirando e concordando com tudo que foi dito. Não tem como não né? concordar, não é Exato. verdade? Então vamos agora para um breve intervalo. O nosso assunto do programa de hoje é reforma da Previdência e você fica aí que muito interessa para todos nós. 30 segundos, a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre o relatório da CPI da Previdência, com a presença de Henrique Freitas, presidente do Sindifisco RN, e Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN. O último bloco, né, dessa nossa série sobre reforma da Previdência. Henrique, como a tecnologia pode ajudar na fiscalização de sonegadores e fraude? Você falou aí, né, no aumento da fiscalização com a tecnologia. O que é que você acha? Não, a Receita Federal ela já é um órgão que investe muito em tecnologia. Sim. A gente pode dizer que hoje nós temos o maior banco de dados do país em termos de informação do cidadão. Mas é claro que conjuntos de esforços com os CICs estaduais, os CICs municipais, mesmo não se tratando de previdência, mas o cruzamento de informação com o próprio INSS, isso vai fazer com que se diminuam as fraudes, né? E já se busca isso. Mas isso não é o principal. A gente tem que pensar que o principal é aumentar o número de auditores fiscais, treiná-los, para que com sua expertise se combata as grandes fraudes. Porque as grandes fraudes desses grandes conglomerados econômicos, elas são muito, como é que se chama? Elas são bem pensadas e bem estruturadas. E muito impactantes muito também, impactantes, né? Porque envolve bilhões de reais, né? A gente viu, por exemplo, agora, que o trabalho nosso de auditor tão bem feito que no Conselho, no CAF, né, que julga justamente esses processos fiscais, Sim. grandes empresas tiveram que, para poder acabar com sua dívida tributária, né, usar de meios de comprar julgadores, justamente porque o trabalho é bem feito. O que a gente tem aqui é colocar mais gente para fazer esse trabalho bem feito e, principalmente, a gente precisa mudar a legislação. A gente precisa fazer com que aquele que comete o crime tributário, aquele que comete a sonegação fiscal, não possa pagar e extinguir o crime, que ele vá para a cadeia, como são nos outros países. É exatamente isso agora. Quanto à nossa legislação, é necessária a modernização da lei que rege a execução fiscal? Também, porque na realidade a gente tem uma dívida que é de 1,5 trilhão a dívida pública da União. Quer dizer, o que as empresas, principalmente, que essa dívida, a maior parte é de empresas, não são de pessoas físicas, devem à União. E a gente precisa estruturar, melhorar a cobrança, fazer com que os instrumentos da União de fazer essa cobrança judicial ou administrativa sejam mais rápidos e que impeçam que o patrimônio seja dilapidado antes da execução fiscal. Para quê? Para que aquele que pegou o dinheiro, aquele que desviou o dinheiro,
realmente pague o imposto ou o tributo que deve, a contribuição que deve, para a gente não estar aqui fazendo essa discussão, né? Se precisa ou não precisa de dinheiro. Né? Agora, resta saber se realmente o governo tem intenção de cobrar, né? Que o que dizem aí é que 70% dos deputados e senadores devem ou a Previdência ou algum imposto à União, né? Alguns estão sendo até condenados, né? Exato. Talvez esse interesse todo, né? Então... até no próprio relatório da CPI, isso até um dado que eu trouxe para a gente trabalhar, é que desses 450 bilhões de dívida que a gente tem com a Previdência, o relatório diz que somente 175 bilhões podem ser recuperados, porque os outros, exatamente por essa deficiência na lei, pela questão da prescrição e etc., já foram perdidos, né? Então, assim, é um dinheiro muito grande, é muito mais do que a metade. 450, você só recupera 175, né? Então, são aí 200 e tantos bilhões jogados fora, que daria, por exemplo, para fechar as contas de 2017, se foi 200 e poucos bi que o governo anunciou como rombo, que não é, nessa conta errada que ele faz de conta que está certo, e aí desses 200 e pouco que ele anuncia, a gente já teria só com as dívidas antigas pago tranquilo. Né? Só um pouco para a gente descontrair, né? A gente falando aqui de bilhões, que na realidade são os valores reais, aí a gente vê o Diogo, ministro do Planejamento, citar na reforma da Previdência 5 viúvas de ex-combatentes. É uma piada de mau gosto. Se a pensão de 5 viúvas resolvesse o problema da Previdência, o Brasil estava no caminho bom. Tudo ótimo. Verdade. Para encerrar a nossa série, né, sobre a reforma da Previdência, no nosso último bloco agora, eu vou estender essa pergunta, né, para os dois. Os dados estão aí, não existe, né, consenso entre os próprios parlamentares, né? Mas a verdade é que o governo está comprando os votos dos deputados, como a gente já falou no primeiro programa, citou nesse já. Para finalizar, o que é que vocês esperam da população nesse momento, né? O Henrique falou um pouco sobre isso. Tiago, eu vou começar com você. O que é que a população tem que procurar para, de fato, entender quais são as intenções do governo com a reforma da Previdência? Bem, é realmente isso. Procura se informar. E eu costumo dizer, pode parecer implicância minha, mas eu acho que a televisão não informa ninguém. Né? Só a televisão, perdão. Ela até informa, mas não só a televisão. É importante, a gente sempre fala, não gosto de discutir política é um saco. Cara, política é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Principalmente no nosso país. A partir do momento que eu não discuto política, alguém discute, faz da maneira que ele acha certo. E isso está acontecendo no Brasil. A gente está inerte, parado, sentado no sofá, como se nada tivesse acontecendo, sendo que o nosso futuro está em jogo aí no Congresso. E as lavagens de roupa suja que eles fazem, as compras de voto, é um absurdo. Né? Então, assim, nem dentro do próprio governo há esse entendimento. Como eu falei, a própria comissão, a própria CPI, tinha pessoas do PMDB, que é da base aliada do governo, em que assinaram dizendo que não há rombo. Então, dentro do próprio partido do presidente, existe esse desentendimento. É porque, de fato, há mentira. De fato, o que o governo propaga não existe da maneira que ele está dizendo. Né? Então, assim, o cidadão que está em casa, vocês têm que conversa com as pessoas que entendem um pouco mais sobre essa questão da reforma, no site dos sindicatos, principalmente que lidam com isso, o Sinteste tem, o pessoal do Sindifisco tem, a Anfip, quem quiser aí, Coloca Anfip. Lá para pesquisa, né? Exato. Pode colocar no Google, você que está em casa, Anfip. No site da Anfip tem lá uma parte no site. Saiba tudo sobre a reforma. Lá tem todo tipo de documento que você quiser ver, oficial do governo, para mostrar que não existe rombo da Previdência. Né? Então, assim, nem o próprio governo tem acordo. Tanto que eles estão aí desde o ano passado tentando, nem comprando voto. Sem argumento. Nem comprando voto eles conseguiram votar isso. E eu tenho fé, esperança no povo brasileiro, na nossa força, de que essa reforma não será aprovada. E aí, lá na frente, com
políticos novos, espero que você que está em casa vote diferente, vote de maneira responsável. O ano que, com muito debate, o ano que vem a gente volta a discutir se é preciso, se não é, como, e não empurrando com mentiras como o governo federal está querendo empurrar. E a população, ela tem que entender, a população de uma maneira geral, que todo mundo é atingido pela reforma da Previdência. Exato. Até quem não nasceu. Sim. É verdade. Até quem não nasceu. Um exemplo. Um vovozinho agora, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu já estou aqui com 90 anos, já ganho, não vai ser um ano a mais, ou 2, ou 10. Mas você não vai ter, pode ter um neto. Se seu neto nascer hoje com essa proposta de reforma que está aí, ele vai se aposentar com 82 anos. É verdade. Porque ele diz que é 65 agora, mas a cada 2 anos aumenta um ano, que vai aumentando a expectativa de vida, então todos são atingidos. Ao jovem, mas eu agora que estou começando a trabalhar, para que é que eu vou pensar em reforma da Previdência? Além de você não também... está doendo agora, né? Mas ele tem que entender o primeiro. Na hora que o que está com aquele cidadão que não consegue se aposentar, ele vai ficar mais tempo no mercado de trabalho, ele está tomando o seu emprego. O Japão está estudando reduzir a idade de aposentadoria justamente para aumentar o mercado de trabalho para o jovem. Porque na medida que o mais velho não deixa o mercado de trabalho, não abre o emprego para o jovem. Sim. Então, até nisso essa reforma é malvada. Então, todos são atingidos pela reforma da Previdência. Quem já está mais idoso, quem está na meia-idade, o jovem, a criança e quem vai nascer. Todos são prejudicados sem um estudo sério, sem um estudo daquilo que realmente deve ser feito para que a gente tenha não a previdência superavitária, ela não precisa ser superavitária. Uma previdência justa e dentro, claro, do orçamento do governo, do orçamento do país. Mas isso é que tem que ser feito. Não uma proposta de reforma que eu chamo de desreforma, que não foi aprovada nas urnas, isso é gente importante dizer. Exato. É um projeto que não foi aprovado nas urnas, feito por um governo um governo que entrou para tapar um buraco. Né? Não é assim que se faz. Vamos debater a reforma da Previdência na campanha eleitoral que vem aí. Vamos cobrar do candidato qual é a sua posição e vamos votar naquele que tem uma proposta que seja boa para o povo brasileiro. Não vamos votar naquele que tem uma proposta que seja boa para os banqueiros, que seja boa para o capital. Vamos votar naquele que tem uma proposta, né? Uma proposta que seja boa para todos os brasileiros. Exatamente. Isso é o que é importante. E, volto a dizer, a gente está vendo aí muitos desmandos, a gente viu muita coisa. Outubro, precisamos dar umas respostas. Não a resposta de contra A ou contra B, é uma resposta a nosso favor. Eu vou votar em alguém que construa um país melhor e, principalmente, um país mais justo, um país em que todos possam viver com dignidade. Henrique, muito obrigada pela presença, pela contribuição. Tiago, por esses dois programas, né? Desculpa a gente não calar a boca. A população de casa realmente precisa, né, saber de tudo que está acontecendo e pegar todas as informações, né? E por falar em informações, se você quiser mais informações sobre o nosso diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Instagram, pelo SintestRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.